Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao 17. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela bênção de podermos nos reunir, de podermos cantar louvores ao Teu nome e de ouvirmos a Tua palavra. Rogamos, Senhor, que Tu venhas nos abençoar, que em meio à fragilidade nossa, o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E que possamos, ó Deus, nesta manhã, continuarmos a ser abençoados, desafiados, fortalecidos, renovados, preenchidos de graça, de poder, de vida, de esperança em Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos nos mostra que Jesus, ele estava se dirigindo juntamente com os seus discípulos e uma grande multidão a uma cidade chamada Naim. Naim era uma cidade pequena, localizada a cerca de 10 quilômetros do sul de Nazaré e 34 quilômetros de Cafarnaum. E enquanto Jesus, os discípulos e a multidão saíam, diz o texto sagrado que quando o Senhor estava se aproximando do portão da cidade, da porta da cidade, estava saindo da cidade o enterro do filho único de uma viúva. E aquele enterro era também acompanhado por uma grande multidão. Perceba o detalhe do texto: era o filho único de uma viúva. Era um jovem que tinha perdido o seu pai. O texto não especifica, mas quem sabe quando criança, o texto não traz detalhes. E aquele jovem que perdeu o seu pai, agora ele tinha perdido a sua vida. Aquele jovem foi amado, ele foi protegido por sua mãe. A sua mãe não se casou novamente depois que perdeu o seu marido. E quando aquele jovem se tornou adolescente, ele provavelmente fez o que adolescentes que não tinham pais, só tinham uma mãe viúva faziam. Ele buscou um emprego. E ele começou a trabalhar. E ele começou a ganhar o necessário para custear as necessidades da vida. O texto não fala sobre isso, mas isso era comum no contexto histórico daquela época. Por quê? Porque as viúvas eram pessoas extremamente fragilizadas.
Muitas das viúvas viviam no limite da pobreza, literalmente. Elas sobreviviam a cada dia. E tanto que o Antigo Testamento é muito claro quando Deus ordena que as viúvas precisavam ser protegidas e cuidadas. Mas um dia, o filho único de uma mulher que já não tinha marido, ele adoeceu. E depois, ele morreu. E a mãe desse menino ficou arrasada, porque ela não tinha mais marido e ela não tinha mais filho. Além de ser uma viúva, ela não tinha ninguém mais para defendê-la. Ela não tinha mais ninguém para ajudá-la no seu sustento. Aqui nós temos um drama. A história de uma mulher esmagada pelo luto do marido e do filho. Esmagada pela pobreza, pela necessidade, pela carência. O texto vai nos mostrar que a multidão de Naim se solidariza com aquela mulher. Era a única coisa que eles podiam fazer. E a Escritura afirma que eles simplesmente vão para o enterro daquela mulher, para o enterro do filho daquela mulher, que aconteceria fora da cidade. Quando a gente olha esse texto, irmãos, esse texto nos apresenta um encontro. É um encontro de duas multidões. A multidão da morte e a multidão da vida. Havia uma multidão que seguia o Jesus vivo, mas havia uma outra multidão que seguia um garoto, um jovem morto. Havia uma multidão cheia de alegria e de esperança, mas havia uma multidão tomada pela tristeza e, quem sabe, pelo desespero. Mas a história, ela tem uma guinada fantástica quando essas duas multidões se encontram. A história, ela muda completamente quando o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, que estava vivo, mas destinado a morrer, ele encontra o filho único de uma viúva, que estava morto, mas ele estava destinado a viver. E o quadro muda radicalmente quando essas duas caravanas, quando esses dois grupos, eles se encontram e eles interagem. E diante da triste realidade do desespero e da morte, triunfa não o desespero nem a morte, triunfa a esperança e a ressurreição. E nós vemos esse texto como a vida rompe a morte, como a vida subjuga a morte, como a esperança vence o desespero, como o pranto é transformado em riso. Talvez haja pessoas aqui que estejam em dias de pranto. Mas eu quero lhe dizer que se você está em Cristo Jesus, o seu pranto não vai durar para sempre. Ele pode durar um dia, ele pode durar uma semana, um mês, um ano,
10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas ele está sentenciado a não durar. O pranto do sofrimento do povo de Deus, ele está sentenciado a não durar. Os dias dele estão contados, porque Jesus está vivo, e a vida de Jesus rompe o nosso sofrimento, a nossa morte, a nossa dor. Esse texto nos mostra então, irmãos, esse pranto que se transforma em riso, essa tristeza que se torna alegria. Mas para que isso acontecesse, era necessário um encontro. Era necessário o encontro de Jesus Cristo para mudar a história desta viúva, deste jovem, desta multidão. Porque de fato, irmãos, só Jesus muda, e muda para valer, e muda para sempre a nossa história. Só Jesus pode estancar o choro da nossa alma, o sofrimento que grita do nosso peito, e pode transformá-lo em riso. E se você olha esse texto, o texto mostra alguns movimentos de Jesus em relação àquela pobre mulher, viúva e sem filho. E Jesus faz alguns movimentos em direção àquela mulher e depois em direção àquele filho. E eu queria que você olhasse comigo. Em primeiro lugar, no verso 13, nos mostra que Jesus é aquele que vê, que contempla a dor do homem. O texto é muito claro, irmãos, quando ele afirma no verso 13, vendo-a o Senhor. Jesus olhou aquela multidão, mas ele discerniu naquela multidão um rosto que estava mais sofrido, um rosto que estava mais abatido. Ele fez uma radiografia, um raio-x espiritual, uma ressonância espiritual, e ele olhou onde ninguém podia olhar. Ele vê o coração daquela mulher, ele vê o sofrimento daquela mulher, ele percebe que ela tinha uma dor que ninguém pode descrever. A dor de uma viúva e a dor de uma mãe que perde o filho. Ninguém tem como descrever. E Jesus olha para aquela mulher. E Jesus contempla a dor daquela mulher. Então, o primeiro movimento de Jesus que eu quero que você entenda, que assim como Jesus olhou para a dor daquela mulher, Jesus ele olha a sua dor. Ele vê onde eu não posso ver. Ele contempla onde eu e nenhum de nós pode contemplar. Ele vê a nossa dor. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo a sua luta. Mas o texto continua. E o texto diz que há um segundo movimento de Jesus, que agora não é simplesmente um movimento de contemplação, um movimento de diagnose. É um movimento agora de compaixão, de misericórdia. O texto diz, no verso de número 13 ainda, olhe por favor, meu irmão, na sua Bíblia, o texto diz que o Senhor, ele se compadeceu dela. Jesus enxergou o coração daquela mulher, e ele é tomado de compaixão, ele é tomado de misericórdia. Ele coloca o seu coração na dor daquela mulher. Misericórdia. O coração que é colocado na dor do outro. E ele se compadece. Há um Jesus que se compadece dos aflitos. Há um Jesus que não é sádico.
que não é insensível nem indiferente. Esse Jesus, ele se compadece de nós, ele se compadece dos seus, porque ele é cheio de misericórdia. Você está sofrendo? Saiba, há um Deus que se compadeceu de você. E aí você diz: como é que eu sei que Deus se compadeceu e se compadece de mim? Ele já provou isso, quando há 2000 anos atrás, Ele morreu na cruz por você. Mas há um terceiro movimento. O terceiro movimento agora é um movimento de consolo. É um movimento de conforto. Jesus diagnostica a dor daquela mulher, a contempla, Jesus se comove diante da dor dela. Só, irmãos, que a compaixão de Jesus sempre o leva a algo. Há uma diferença da compaixão de Jesus e das vezes do nosso conceito de compaixão. Você provavelmente já viu, porque eu já vi muitas vezes, e nós vivemos na mesma cidade, pessoas que estão sofrendo. E a gente se comove com aquilo. Pessoas que estão em situações de dificuldade, e a gente se incomoda com aquilo. E talvez aquilo até tire a nossa noite de sono. Mas, biblicamente falando, se nós podíamos fazer alguma coisa e nós não fizemos, isso significa que, de fato, nós não tivemos compaixão. Nós tivemos incômodo. Nós tivemos, quem sabe, até culpa. Mas nós não tivemos compaixão. Porque a compaixão, ela sempre nos move a fazer alguma coisa dentro da nossa possibilidade, dentro daquilo que a gente pode fazer, mas ela nunca nos leva a simplesmente dizer: coitadinho. Ela vai nos mover a alguma coisa, ela vai nos mover a orar, ela vai nos mover a doar, ela vai nos mover a falar com a pessoa, ela vai nos mover a começar um movimento que possa mudar histórias. Ela sempre vai nos mover a alguma coisa, porque foi assim com Jesus. A compaixão dele sempre movia alguma coisa. Alguma coisa. E o texto diz que Jesus consola aquela mulher. E Jesus disse algo que eu nunca digo em funeral. Jesus disse: não chores. Eu nunca digo isso para o enlutado. E é algo que a gente não deve dizer também. Eu nunca disse para uma mãe que perdeu um filho, e eu já enterrei alguns, para filhos que perderam pais, e eu já enterrei muitos. Eu nunca digo para eles: não chore. Se eu pudesse dizer para eles, eu dizia: chore. E está aqui o meu ombro, pode chorar. Eu estou aqui com você. Mas Jesus disse: não chore. Por que Jesus disse não chore, irmãos? Porque Jesus, ele vai fazer algo que eu não posso fazer. Jesus, ele vai estancar o choro daquela mulher. E antes de estancar o choro daquela mulher, ele diz: pode parar de chorar. Não precisa chorar. Não chore. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus tem o poder de tratar a dor dela. Porque o choro, ele ajuda quando ele é bem direcionado. O choro alivia. O choro é necessário. Jesus chorou. Mas naquele momento, Jesus estava mostrando uma nova realidade para aquela mulher. Não chore. Ele não diz naquele momento, mas ele iria fazer isso. Não chore, porque o motivo da sua dor, ele vai passar agora.
Pode parar de chorar, porque esse choro, daqui a alguns instantes, ele não vai ter mais sentido. Esse é o Jesus que ainda hoje põe fim ao nosso choro. Esse é o Jesus que diz a Escritura que um dia ele vai finalizar o nosso choro completamente. Quando o Apocalipse descreve no capítulo 21 que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E vai enxugar para valer. A gente enxuga as lágrimas dos nossos filhos, mas eles choram de novo. Infelizmente. Eles choram. Semana passada a gente viveu uma situação lá em casa. A minha menina lá adormeceu lá na nossa cama. Cíntia levou ela para a cama dela, mais ou menos acordada. E ela já está grande. Não vou dizer que está errado o tamanho da mãe, para evitar constrangimento. Mas ali simplesmente cai. Não sei como. Eu estava tomando banho, tinha chegado da igreja, sei lá que horas. 11 horas da noite. Uma terça-feira. E Alice bate o nariz na cama. E aí aquela preocupação, aquela situação. E aí ela termina chorando por causa da dor e chorando por causa do susto. Você está praticamente dormindo e de repente você se vê no chão. E aí a gente foi o processo de dar remédio, consolar a Alice, enxugar os olhos de Alice. Mas um dia a Alice pode chorar de novo. Ou Daniel, que é um rapaz que chora também. E chora para valer. Mas infelizmente pode haver alguma situação que eu tenha novamente que enxugar os olhos dos meus filhos. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que Deus vai enxugar os nossos olhos das lágrimas para sempre. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa certeza. E Jesus aqui, ele faz esse movimento, irmãos. Ele traz consolo ao coração daquela mulher. Não chores. Mas há um outro movimento de Jesus. Fique comigo mais um pouco. Há um outro movimento de Jesus no verso 14. Que é o movimento, louvado seja o Senhor, em que Jesus, ele triunfa sobre a morte. E ele triunfa sobre a morte com a palavra da vida. Jesus traz uma palavra. E aquela palavra de Jesus, ela rompe a morte. E aquela palavra de Jesus faz com que o coração daquele jovem bata novamente. E aquela palavra de Jesus faz com que as células dele voltem a funcionar. E aquela palavra de Jesus faz com que as suas funções cerebrais retomem as suas funcionalidades normais. E aquela palavra de Jesus subjuga a morte e ressuscita aquele menino. Diz o texto no verso 14, irmãos, que Jesus, ele toca o esquife. Esquife aqui significa caixão, tá? O texto não está falando de instrumento. Esquife é o caixão. É interessante que naquele contexto as pessoas normalmente não tocavam caixão, exceto quem precisasse. Porque quem tocava caixão se tornava cerimonialmente impuro. Ele tinha, de alguma forma, algum contato com o morto. Mas é interessante que Jesus toca o caixão e ele não se torna cerimonialmente impuro. Não. É a pureza de Jesus que atinge aquele jovem. Não é a impureza cerimonial do jovem que o atinge. É a pureza de Jesus que o atinge. E o texto diz que Jesus dá uma ordem, irmãos. O texto diz que Jesus fala: jovem, eu te mando, levanta-te.
Irmãos, é muito poder, não é? Eu nunca disse para um morto, eu te mando, levanta-te. Mas Jesus disse. Jesus aqui, ele não, nem ora, ele simplesmente dá uma palavra. E a palavra dele vence a morte. E a palavra dele, que é a mesma palavra que regenera, é a palavra que ressuscita. E a morte foge. E a morte bate em retirada. E a morte é derrotada, aleluia, por aquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo. A Bíblia diz que um dia, irmãos, Jesus vai fazer isso com a gente. A Bíblia diz que um dia, aqueles que morrerem diante da volta de Jesus, eles vão ouvir a voz do Filho do Homem. Eles vão ouvir a voz do Senhor. Nós iremos ouvir a voz do Senhor. Se Jesus voltar e nós já estivermos sepultados, ou cremados, ou sei lá o que, nós iremos ouvir a voz do Senhor no último dia. E Ele vai nos ressuscitar e ressuscitar todo o seu povo para sempre. Mas eu queria caminhar para o final e terminar. O texto vai dizer, irmãos, que Jesus então, ele ressuscita aquele jovem. Ele traz aquele jovem à vida, apontando para a realidade futura. Esse milagre de Jesus aponta para uma realidade, e a realidade é: há jeito para a morte. A morte não é o fim. Depois da morte não acabou tudo. Há alguém que dá um jeito na morte. Jesus Cristo. E o texto nos mostra que Jesus é aquele que traz esperança em meio ao desespero. Jesus traz esperança em meio ao desespero, diz o texto, verso de número 15, olha aí na sua Bíblia, que aquele jovem, morto, ele ouve a voz, ele ouve a voz daquele que venceu a morte, e ele se levanta, e o texto diz que ele se senta, e ele começa a falar. E Jesus entrega a ele a mãe. Aqui está o seu filho. Eu queria que você imaginasse, irmãos. Eu queria que você imaginasse. A imaginação em alguns momentos é saudável. Imagine uma mãe que está levando o filho morto. O único filho. E ela já não tinha marido. E aquele filho se encontra com o Senhor da vida. E o morto ouve a voz dele, do Senhor da vida, e ressuscita. Imagine a felicidade dessa mãe. Imagine, irmãos, a alegria dessa mãe, o prazer dessa mãe, o júbilo, o contentamento, o sentimento de felicidade que não pode ser expresso por nenhuma palavra do vocabulário. O impossível aconteceu. O choro foi substituído pela alegria. O desespero foi trocado pela esperança. A vida venceu a morte. E diante daquele milagre, diante daquela realidade, diz o texto que as pessoas olharam e disseram: este é o profeta. Eles esperavam o outro profeta que Moisés disse que iria sucedê-lo. Eles esperavam esse profeta, e esse profeta chegou, o Messias. Eles conheciam o ministério de Elias e Eliseu, os dois profetas que ressuscitaram mortos, mas aqui está um profeta maior.
Aqui está o Messias, aqui está o Filho de Deus, aqui está o Filho unigênito do Pai, que iria morrer, e que morreu, e que ressuscitou. E eles dizem, o profeta está aqui. Se você lê Isaías 25:8, o Antigo Testamento diz que Deus iria destruir a morte para sempre. Iria enxugar as lágrimas de todos os rostos, de todas as faces. Para que esse milagre aponta? 2 aplicações e a gente termina. Em primeiro lugar, aponta para a futura ressurreição. No fim dos tempos, a morte não mais existirá. Eu e você estamos na fila da morte. Metaforicamente falando, todos nós temos uma senha. A gente só não sabe o número dela. Dos mais jovens aos mais velhos. Mas graças a Deus, que Jesus triunfou sobre todos os seus inimigos. E o último deles é a morte. E a Bíblia diz que Jesus vai pastorear todo o seu povo e vai guiar todo o seu povo para as fontes da água da vida. A Bíblia diz que Jesus, esse Jesus que ressuscitou, o filho da viúva de Naim, ele vai tirar todos os sinais da morte, do luto, do choro e da dor. Todos eles vão pertencer ao passado. E nós cristãos vamos compartilhar dessa vida, porque nós cremos naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Talvez hoje seja o seu dia de pranto. Mas se você está em Cristo, se a sua vida tem Cristo como Senhor, saiba, o seu pranto, o meu pranto, vai se transformar em riso. E ninguém mais vai tirar esse riso. E ninguém mais vai roubar essa alegria. E nós vamos viver plenamente a realidade que o Salmo 30 descreve. Só que plenamente. Tu mudaste o meu lamento. Tu transformaste o meu sofrimento em alegria, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Deus vai transformar para sempre o nosso pranto em riso e nós vamos adorá-lo eternamente. E a segunda aplicação: a igreja é a caravana da vida. É a multidão que segue o Jesus vivo, como havia uma multidão aqui que seguia o Jesus vivo. E nós somos chamados por Deus, irmãos, para anunciar a vida eterna e a esperança para aqueles que estão mortos. Você faz parte da multidão que segue o Jesus vivo. Você faz parte da multidão que mesmo na morte segue o Deus vivo. Que mesmo na tristeza segue o Deus vivo. E assim como aquela multidão se encontrou com a multidão da morte, e pelo poder de Jesus, a história daquela mulher, daquele menino e daquela multidão foi transformada. Nós somos essa multidão que segue o Jesus vivo. E nós somos chamados a irmos no trabalho, na escola, na faculdade, na família, na rua, no jogo de futebol, no jogo de vôlei, no jogo de basquete, em qualquer lugar.
a irmos até a multidão que está desesperada, que está morta em seus delitos e pecados, que não tem esperança. E nós somos chamados a dizer para elas a vida, a esperança, a restauração, a milagre, a cura, a transformação. Há um novo dia e uma nova história na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ficar de pé, irmãos.